Olá, meus amigos, muito boa tarde. Que a paz, a graça e a misericórdia seja sobre a tua vida. Amém? Eu quero falar hoje sobre salvação. Perguntas e respostas sobre salvação. O que não te contam sobre salvação? Tirando ou desmistificando a questão da salvação. Então a gente temos que entender primeiro salvação de quê? Bom, partindo da perspectiva bíblica, existem dois caminhos. Esses dois caminhos, eles vão determinar com quem você passará a eternidade. Se você passará a eternidade com Deus ou se você passará a eternidade separada de Deus. Da onde vêm esses conceitos? Ele vem inicialmente do Gênesis, onde diz que Adão e Eva, a humanidade, vivia no paraíso. E houve agora problemas no paraíso, né? Através do inimigo das nossas almas foi introduzido o pecado e agora o homem ele foi expulso do paraíso. Mas aí, conforme você vai ler em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nasce a esperança de que nasceria um homem e que através desse homem viria todos alcançar a redenção ou a salvação. Como diz Paulo apóstolo, por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem entrou a redenção do mundo. Então falamos de Jesus Cristo, o homem. Vamos então entender que, em primeiro lugar, o homem ele pecou. Como pecou na condição de pecador, ele se tornou inimigo de Deus, ou separado de Deus, ou afastado de Deus. Daí a palavra religião, que no latim é religare, pois Jesus ele pode religar o homem a Deus. Então, o homem ele pecou, ficou afastado de Deus. Logo surge a necessidade do quê? De um Salvador. Por quê? Porque o homem não poderia salvar a si próprio. E quem é esse Salvador? Esse Salvador é Jesus, que veio ao mundo para nos salvar dessa eternidade afastado ou longe de Deus. Mas o que a Bíblia então vai dizer? Algumas coisas interessantes. A primeira delas é: eu consigo obter a salvação por méritos próprios, sendo uma pessoa boa, ou comprar a minha salvação, como no período medieval a Igreja Católica vendia as indulgências, né? E não estou fazendo uma crítica, mas faz parte da história, ok? O que a palavra vai dizer? O que a Bíblia vai dizer? Vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, você não pode fazer nada para alcançar a salvação humanamente falando, porque é um presente, é uma dádiva. Mas exige algo sim. Como você vai observar em Atos 16:31, o que foi dito ali. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ou seja, crer, crença, depositar confiança em Jesus. E por que Jesus? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Daí a gente já vai desmistificar, né, duas coisas, né? Como alcançar a salvação? Reconhecendo que Cristo morreu por mim. Eu preciso reconhecer, eu preciso confessar isso, né? Tá lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E também vamos desmistificar, né, uma outra situação que é muito comentada. Todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos vão te conduzir a uma eternidade com Deus? Todos os caminhos levam ao céu? Não. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36, vai dizer: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque estamos debaixo do jugo do pecado.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Recebemos essa natureza pecaminosa ao nascermos. E quem sabe você pergunte, mas há uma vida após a morte? Sim. Existe, segundo a palavra de Deus, a tese da imortalidade da alma. A vida ela permanece. E o que acontece após a morte? Está lá o escritor aos Hebreus capítulo 9, verso 27, vai dizer: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento. Então existe vida após a morte. Nós cremos na ressurreição dos mortos para o juízo e não na reencarnação. Nós cristãos. E o que acontecerá com os condenados, aqueles que não quiseram ter Jesus como seu Salvador? Está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, verso 41, que diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, que diz: e eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, qual o plano de Deus para salvar essa humanidade? Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como ser salvo? Conhecendo a verdade. João 14, 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Reconhecendo que somos pecadores. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Romanos 10, 9. Confessar com a tua boca que Cristo está vivo. Que diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Perdoando para alcançar o perdão de Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 12. E perdoando-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o que acontece depois que você aceita Jesus? As bênçãos espirituais são recaídas sobre a tua vida. Primeira delas, paternidade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Observe, é filho de Deus, não é todos quanto o recebem. Restauração dos sonhos, dos projetos. Profeta Jeremias 29, verso 11 diz: porque bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dê o fim que esperais. Multiplicação, abundância. Está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende as palavras, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A bênção da multiplicação. A vocação, chamado profético. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, agora você tem um propósito, uma chamada, algo pelo que viver nessa terra. E um lar celestial que te aguarda. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 2 e 3, que diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Observe, o ser humano ele tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. E tudo que você precisa para virar essa chave na sua vida é de Jesus Cristo. Você precisa reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Você precisa entender que não basta você querer correr para uma espiritualidade, para um relacionamento com Deus,
quando as coisas apertam ou quando as coisas doem. Ele tem que ser o nosso alimento diário e não o nosso remédio na doença. Não devemos procurar ele só nos momentos difíceis, mas todo dia nós devemos pegar os nutrientes de Jesus para nós. Todos os dias nós temos que manter essa sinergia, que é uma via de mão dupla, um relacionamento. Todos os dias nós temos que deixar Jesus reinar em nossos corações. Para quê? Porque você escolhe em vida aonde você quer passar a eternidade após a morte. Pense nisso, e caso essa mensagem de alguma forma fez sentido para você, de alguma forma ela te tocou, impactou a sua vida, de repente você foi encaminhado esse vídeo de alguma forma pelas mídias sociais e você parou para ouvir e o Espírito de Deus falou ao seu coração, o que você precisa fazer? Apenas uma oração simples. Ore comigo, feche os seus olhos. Senhor Jesus, através dessa mensagem, onde foi colocado o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador, eu entendi que eu necessito de um Salvador. Então, neste ato, neste momento, essa pessoa que nos acompanha, essa pessoa que nos ouve através dessa transmissão, que ela venha a receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma. E que ela possa agora ter o líbelo da acusação do pecado contra ela cancelado, que toda palavra de maldição venha a ser cancelada e que agora ela venha experimentar uma nova vida em Cristo. As coisas velhas já se passaram e eis que o Senhor vai fazer tudo novo, porque ela está agora deixando o Senhor entrar em seu coração. Deus, toma conta da vida dela. E eu tenho certeza que na sua onisciência o nome dela já está escrito no livro da vida para herdar a herança eterna ao lado do Pai. Que Deus vos abençoe. Abençoe a sua vida. Procure ler a palavra de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Procure alguém que possa estar te instruindo, te orientando e te discipulando. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus.